Eu recebi vários pedidos para falar sobre Quiron na astrologia, então esse é o tema do vídeo de hoje. A primeira coisa que você precisa saber, Quiron não é um planeta. Quiron é um asteroide que circula entre as órbitas de Saturno e de Urano. Ele tem um comportamento levemente errático e um formato parecido com o de cometa. Ele tem uma pequena cauda. Só foi descoberto em 1977, ou seja, do ponto de vista de astrologia, a gente tem muito pouco tempo de contato, de consciência, de experiência com esse asteroide. Isso significa que a interpretação que se dá na astrologia ao Quiron, ela tem muito mais a ver com o mito grego que tem o mesmo nome, do que da observação, da análise deste planeta no mapa das pessoas ou na astrologia mundial. Por enquanto, quem usa essa analogia tá gostando, tá funcionando. Então é ela que eu vou apresentar aqui para você. No mito grego, Quiron é aquele que tem uma ferida que não consegue se curar. Ele cura todo mundo menos a si mesmo, tá? E é com esses olhos que você deve olhar para o Quiron que você tem no seu mapa astral. E aqui eu vou falar das casas, porque as casas astrológicas, elas mostram os temas com os quais esse Quiron está se relacionando. Então fica mais fácil você ter uma dica, você ter uma intuição de onde está essa ferida que o Quiron aponta no seu mapa astral. A casa 1 é a casa do ascendente, a casa da nossa individualidade, é como a gente se expressa no mundo. Quem tem Quiron nessa casa pode ter muita insegurança em relação ao seu corpo, a sua aparência física. Pode ser que essa pessoa, ela veja no seu corpo defeitos ou disfunções, não se identificar com o seu corpo, ou ainda ela se sentir fraca para expressar a sua individualidade, se sentir arrastada a ser vista como parte de um grupo. A ferida de Quiro na casa 1 é o medo de não conseguir exercer, expressar a sua individualidade. A casa 2 é a casa dos nossos valores éticos, morais e financeiros. Quiron na casa 2 muitas vezes sugere medo da pobreza, medo de não ter dinheiro, de não conseguir se sustentar, medo de passar fome. São pessoas que normalmente são muito hábeis a dar conselhos financeiros para as outras pessoas, lembrando que Quiron é o curador dos outros que não consegue se curar. Porém, com as próprias finanças, com os próprios recursos, essa pessoa ela é insegura, então ela tende a supervalorizar, a acumular, a trabalhar, porque existe uma insegurança muito grande na própria capacidade de garantir a sua sobrevivência física. A casa 3 é a casa dos irmãos e é a casa da comunicação. Um Quiron de casa 3 sugere muita insegurança, medo de não conseguir se comunicar e sugere também um ambiente familiar no qual a atenção ela era dada para os irmãos e não para a própria pessoa. Então a pessoa ela se sente a segunda, a terceira na atenção dos pais. Isso gera uma grande insegurança em relação à relação com os próprios irmãos e também na parte da comunicação, uma insegurança muito grande na sua própria capacidade de se expressar, na sua própria capacidade de aprender. Casa 2 também está relacionado com com o ensino básico. Esse é um aspecto que acaba afetando mais a pessoa durante a infância, que é quando ela vivencia os temas da casa 3 de uma maneira mais intensa, mais forte. A casa 4 é a casa da nossa primeira família, a família do pai e da mãe, e de maneira geral, da nossa origem. Ela fala da nossa ancestralidade. Então, quando você tem o Quiron na casa 4, a ferida é a própria origem, é a própria ancestralidade. Podem ser pessoas que migraram de um país ou de uma região para outra, sentem vergonha da sua origem, ou a sua origem é motivo de bullying no lugar onde elas moram. Pessoas que ascenderam socialmente, mas que se sentem inadequadas, ou até mesmo ambientes familiares onde houve alguma pessoa que exigiu muita atenção e enquanto criança você se sentiu negligenciado. A ferida ela é relacionada com o ambiente familiar da nossa primeira infância, o lar onde a gente tinha o pai e a mãe. A casa 5 ela é a casa das paixões.
É também a casa da criatividade, a casa dos filhos. Então, a ferida de Quiron nessa casa, ela está relacionada com esses temas. Nós podemos ter vivido na adolescência paixões muito dolorosas. Ao ter filhos, esses filhos podem nos causar experiências dolorosas. Nós podemos ser muito inseguros em relação à nossa criatividade. São aqueles momentos em que assim, você escuta o problema da sua amiga, tá? Você consegue enxergar perfeitamente tudo o que ela deve fazer em relação ao ficante, ao namorado, ao marido, mas a sua própria vida você não consegue resolver e aquilo te causa uma dor profunda. Esse é um Quiron de casa 5. O Quiron tem a capacidade de curar o outro e não a si mesmo. Então, quando ele está nas casas 1, também na casa 4, na casa 7, na casa 10, que são as casas angulares, são posições que sugerem que a pessoa tem um bom potencial para ser um terapeuta, para ouvir o outro, para aconselhar, pode também vir a ser um médico. E isso se aplica também à casa 6, porque um dos temas da casa 6 é saúde. Quando o Quiron está nessa casa, a pessoa ela pode ter uma capacidade muito boa de cuidar da saúde do outro, mas ser totalmente disfuncional em relação à própria saúde. A pessoa pode ser hipocondríaca, ela pode ser super preocupada com saúde, só querer coisas saudáveis, ou de repente cair para o lado contrário e não querer saber de absolutamente nada. Mas assim, é onde a pessoa se sente incapaz de cuidar da própria saúde. É onde a pessoa também tem muita dificuldade, muita insegurança em lidar com os afazeres domésticos, com a rotina do trabalho, que também são temas de casa 6. Então, a pessoa pode ter toda a capacidade do mundo, não estou dizendo que Quiron não tem, tire a capacidade, não tira, a pessoa pode ter toda a capacidade do mundo de performar super bem em empresas, no ambiente doméstico e tudo mais. Porém, ela nunca se sente adequada, ela nunca se sente à altura, ela nunca se sente reconhecida o suficiente pelos seus esforços. Ela se compara com os outros e se sente insegura em relação aos próprios méritos. Sempre existe uma ferida, uma dor em relação a esses temas, porque a expectativa ela nunca é atingida. A casa 7 é a casa dos relacionamentos. Então, um Quiron de casa 7, ele indica que a ferida tem a ver com os relacionamentos. São relacionamentos que podem magoar, mas também pode ser indicar aquele tipo de relacionamento em que a pessoa ela acha que ela vai curar o outro, ela é a salvadora da pátria do outro, ou ela vê no outro alguém que pode curá-la, que pode suprir as suas necessidades. Então, existe essa disfuncionalidade na maneira como a pessoa enxerga os relacionamentos com base nessa dor, nessa ferida que aflora sempre que entra em algum relacionamento formal. Vamos lembrar que casa 7 é a casa de relacionamentos formais. Eu estou falando de relacionamentos amorosos sérios, sociedades, parcerias, coisas que assim que já tem um nível quase contratual, digamos assim. A casa 8 é uma casa muito complexa, porque ela fala de finalizações, morte e renascimento, ela fala de energia sexual, ela fala dos valores dos outros. Então, quando o Quiron ele está nessa casa, ele pode indicar feridas em relação a uma série de coisas. Pode indicar uma ferida sexual, uma vida sexual insatisfeita, que é fruto de dor, que a pessoa se sente inadequada, não se sente satisfeita. Pode indicar um medo enorme da morte, uma dificuldade enorme de lidar com finalizações, muito medo que as coisas terminem, e aí acaba gerando um apego muito exagerado, uma necessidade muito grande de controle, e com isso vem uma relação muito equivocada com o poder, porque a pessoa tem necessidade de controlar tudo para não perder. É um Quiron bastante complexo de casa 8, como aliás qualquer planeta ou satélite ou qualquer coisa que esteja na casa 8, porque ela é uma casa complexa e que exige da pessoa muito autoconhecimento para conseguir lidar com esse buraco existencial que é um Quiron de casa 8. Quiron na casa 9 sugere que a pessoa se sente muito mal por não ter estudado mais, por não ter feito a faculdade, ou se fez a faculdade por não ter feito uma pós, se fez a pós não ter feito uma livre docência, se fez a livre docência por não ter ganhado o prêmio Nobel.
tá? Sempre existe uma ferida de olhar para cima e querer mais. Existe um desejo muito grande de viajar, de conhecer coisas lá fora e que nunca é satisfeito. A pessoa sempre acha que está aquém, ela se sente inadequada, ela tem inseguranças, se ela vai conseguir falar outra língua, como é que vai ser na viagem, mas aquilo é importante. E aí ela vai e viaja e depois ela revê com uma lente muito crítica como foi a viagem que ela fez. Casa 10 é a casa da carreira, é a casa da projeção social. Quem tem Quiron nessa casa tem muito conhecimento, sabe tudo da sua área, mas não consegue se projetar socialmente. Ou então, se acontece essa projeção social, a pessoa se sente incomodada. Mas ao mesmo tempo que ela se sente incomodada, quando ela consegue projeção social, se ela não tem um reconhecimento, ela também fica ferida. Então, a ferida de Quiron, da casa 10, ela é a ferida do reconhecimento social pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento. A pessoa com Quiron na casa 11 é aquela que se sente inadequada socialmente. Quando ela está em grupos, ela não se sente confortável, ela não se sente bem, ela se sente diferente, ela não se sente aceita. Aliás, ela tem uma dificuldade muito grande de interagir com pessoas que não são conhecidas, pessoas que são diferentes. E isso é uma coisa que lhe incomoda. Ela gostaria muito de ter mais traquejo social, de aceitar e interagir melhor com pessoas diferentes. Mas isso causa um incômodo muito grande e também muita insegurança. Ela acha que não consegue fazer isso. A casa 12, ela é a casa do inconsciente, das coisas que a gente não enxerga, que a gente não vê. Então, o Quiron de casa 12, ele fala de feridas que a pessoa não consegue identificar. É a casa das fobias, é a casa dos medos desconhecidos, é a casa, muitas vezes, da pessoa que tem pesadelos, que ela tem intuições que lhe causam medo, mas que, como qualquer processo psicológico, é possível você ir conhecendo, ir trazendo à tona e entender qual é a raiz desse medo que você tem e o quanto ele é real e não é. Os medos de Quiron de casa 12, eles são perfeitamente tratáveis. E esta foi a dica astrológica de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, segue aqui o meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!